Umas saudações, iniciaremos hoje nossa aula fazendo a correção da parada obrigatória. Lembrando que eu não solicitei a página 47, acabei me esquecendo, mas vamos fazer aí a correção das questões de 1 a 4 e as questões de 5 a 10, que está na página 51 e também na página 52. Essas questões nós vamos corrigir, comentar, e o vídeo será dividido em 2 aulas. A primeira, a correção da parada obrigatória, e a segunda, nós vamos falar um pouco mais sobre o conteúdo aí de máquinas. Lembrando que o conteúdo da rede Pitágoras fica preservado. Eu apenas busco imagens semelhantes ou parecidas de acordo com o link disponível no próprio módulo, tá? E algumas respostas aí também são modificadas. E eu não coloco as perguntas aqui na íntegra. Bem, na questão número 1, vem falando assim: as máquinas simples são fundamentais e seus princípios de funcionamento podem estar presentes em máquinas mais complexas. Aí vem falando do martelo, a alavanca, a tesoura e o plano inclinado, que são exemplos de máquinas simples. Por que essas máquinas são fundamentais para os seres humanos? Então, essas máquinas, elas vão facilitar a vida de nós seres humanos, porque ela vai ter uma precisão maior na funcionalidade, vai exercer uma força que nós teríamos que aplicar para determinada atividade, e também vai requerer aí menos tempo de ação, né, para executar. Então, a resposta basicamente é essa: são fundamentais, pois facilitam as atividades realizadas por nós seres humanos com menor tempo de execução e menor gasto de energia. Imaginem só um homem, né, um colhedor, um cortador de cana, quanto tempo ele gastará para colher esse material, para juntar esse material e depois transportar esse material. Então, além da energia que ele gasta com a força ali exercida nos braços, né, em todo o corpo, o sol, né, que ele toma, enfim, o tempo que ele precisa ficar ali. Aí, então, as máquinas, como essa colheitadeira, também uma ceifeira, debulhadora, enfim, ela vai ajudar essas pessoas que trabalham nessas profissões a não gastar tanta energia do corpo e também a ter maior eficiência. O número de plantas que ele vai colher será maior em um menor tempo, ok? Então, essa atividade para a produção, para a venda, para o comércio, é favorável. Então, o uso de máquinas aí acaba sendo favorável. Lógico, para as pessoas que trabalham nessa área, como o cortador de cana, não é tão bom assim, porque eles acabam ficando desempregados porque são substituídos pela máquina. Mas para o dono aí da empresa, isso é benéfico, é bom, é útil, ok? E lembrando que essa máquina também não vai fazer um trabalho sozinho, vai precisar de um motorista, vai precisar de alguém aí que oriente quais são os tipos, quais são as plantas que já estão no momento certo de serem colhidas, ok? Questão número 2, vem falando aí que a legislação brasileira faz com que a sociedade ela tenha que ser exercida em todo o espaço, segurança e autonomia, tá? A garantia, a acessibilidade vai ao encontro do direito constitucional de ir e vir, porém ainda é um desafio da realidade brasileira. Tá falando aí das pessoas que têm alguma limitação física e que precisam se locomover, e alguns locais ainda não estão apropriados para receber, né, incluir essas pessoas em determinados locais. Então, pede assim: explique
Explique como máquinas simples podem melhorar as condições de acessibilidade em espaços, citando o exemplo. Então, vejamos bem, pessoas com limitações físicas podem fazer o uso de máquinas simples como rampas, que são, na verdade, planos inclinados e alavancas para segurar objetos. Então, nós estamos vendo aqui cadeirante subindo a rampa de acesso, que é uma forma de incluí-lo nesse estabelecimento. Então, ele não pode subir as escadas, ele sobe através da cadeira de rodas em uma rampa de acesso, ok? Aqui um outro exemplo, a entrada do ônibus, tá? Então, isso faz com que essas pessoas acabem sendo portadas com maior facilidade, ainda que tenha o uso aí da cadeira de rodas. Nós temos máquinas que vão favorecer a locomoção. A questão número 3 fala que uma menina chamada Lorena encontrou 2 potes de geleia na geladeira. E aí, os 2 potes são semelhantes a esse da imagem. Apresentam ranhuras no interior da tampa e no exterior do bocal. Ranhuras são essas partezinhas aqui, ó, que vão ajudar a rosquear, a fechar, né, manter conservado o produto. Em um dos potes, as ranhuras dão 2 voltas espiraladas, enquanto no outro dão 4. Lorena abre as 2 geleias e percebe que o esforço para abrir um dos potes foi menor que para abrir o outro. Então, na questão A, diz: identifique o pote que Lorena achou mais fácil de abrir. Parece contraditório, mas não é. Portanto, o pote que Lorena achou mais fácil para abrir é o pote que tem mais ranhuras, tá? Por quê, professora? Porque o esforço que ela precisa exercer é menor. Então, quanto mais ranhuras, mais fácil vai ser de rosquear. Porque o que tem menos ranhuras tem uma pressão maior e uma força maior. Então, essa seria a resposta, então, da letra B, que eu já adiantei aqui. Explique por que isso ocorre. O esforço é menor, pois a força necessária é menor, porque ela dá mais voltas para realizar o processo. Questão número 4. Qual é a máquina simples que pode ser usada para fixar objetos e geralmente é descrita como um plano inclinado enrolado em um cilindro? Essa máquina simples é conhecida como parafuso, ok? Questão número 5, lá na página 51. Fala de um mural que é apresentado a seguir, que apresentam cenas aí do povo da lavoura do Egito Antigo. É um mural na tumba do artesão egípcio. Esse quadro aqui, ele total, aí esse recorte aqui que tá no livro, e eu ampliei aqui um pouco para vocês. Pergunta: identifique as fontes de energia utilizada pelo povo egípcio retratado nesse mural. Primeiro, para ver a plantação, tem que ter uma energia que nós já conhecemos, que é a energia solar. Por quê? Porque é através do sol que as plantas vão realizar a fotossíntese. Então, a primeira energia requerida aí é a energia do sol, ok? Mas só que, para além disso, eles precisam também transportar esse material, esse produto que eles acabaram de colher. Então, eles vão fazer o uso de quê? Dos animais. Então, os animais vão transportar, vão servir como meio de transporte através aí de cestos, de balaios que são presos nele, e eles vão transportar, vão levar esse material para o local onde eles vão armazenar. Então, a energia que vai ser gasta é a energia do animal que está servindo como um meio de transporte. Então, o sol é a primeira fonte e
de energia e os animais e a segunda energia. Questão 6. Cite uma consequência do uso dos combustíveis fósseis. Não tem como eu falar apenas em uma consequência do uso dos combustíveis fósseis. Por quê? Veja bem. Veja bem. Quando eu falo de uso de combustíveis fósseis, eu vou retratar aí também várias situações que já estão ocorrendo. Essa imagem fala por si só. Quando nós imaginamos aqui tanto de poluentes, de gases nocivos que são liberados através da queima de combustíveis fósseis, nós podemos já imaginar o cenário que está se causando aí na atmosfera. Então, uma das primeiras hipóteses que a gente levanta aqui é a emissão de gases poluentes, ok? Esses gases poluentes, como o nome já diz, vão causar uma poluição atmosférica, certo? E essa poluição atmosférica vai acabar agravando o aquecimento global. Então, é uma resposta única que tem aí 3 pontos importantes para serem discutidos, tá? Seguindo aqui na questão 7 e 8, pede para analisar um gráfico, e esse gráfico vai ser respondido aí, vai servir para responder as questões 7 e 8. Não achei a imagem igual a do livro, do módulo, mas achei essa original aí no site. Então, como é original, ela vai estar em inglês, ok? Nós estamos analisando aí o carvão mineral, que começa a ser mais utilizado entre os anos de 1620 a 1650. Só pegar uma corzinha aqui, nessa faixa aqui, ó, tá? Nesse ponto aí, ele começa a ser mais utilizado. Antes, o que era utilizado? A madeira, tá? E algum evento acontece que esse uso da madeira, ele decai. Vamos entender o que foi que aconteceu aqui. Na questão 7, vem falando assim: o gráfico representa o consumo estimado de carvão e madeira como combustível por países europeus entre 1550 e 1850. Então, o ano inicial e o ano final dessa aí. Sabendo que no século XVII o Reino Unido já tinha desmatado grande parte do seu território, então é esse evento que ocorre nesse ponto aqui, ó. O desmatamento. Vamos analisar. Analise o gráfico e descreva a mudança de combustível majoritariamente utilizado pelo Reino Unido. Então, vamos lá. Questão 7. Analisamos o gráfico, estamos vendo aí o crescimento de um outro produto que está sendo utilizado, chamado carvão mineral, e começa aí a cair o uso da madeira no século XVII, tá? Entre aí o 1800, 1830, já começa a não ser utilizada a madeira. Então, está perguntando o seguinte: o que foi que aconteceu? Que mudança foi que ocorreu para que esse combustível da madeira deixasse de ser utilizado? O que aconteceu aqui foi o desmatamento. Então, como já tinha desmatado grande parte desse território, esse material já não era mais disponível para a queima do produto, para a produção do combustível, tá? Então, vemos aqui nesse ponto, 1620, que começa a ser utilizado o carvão mineral, porque já existe uma substituição aí da madeira pelo carvão mineral. E nesse ponto aqui, é realmente onde para-se de produzir
o combustível através da madeira, ok? Então, a resposta é, de 1550 ao início do século 17, utiliza-se a madeira como principal combustível nesses países. Entre 1620, a madeira foi substituída pelo carvão por conta do desmatamento. Então, esse aí é o cenário que é encontrado em 1620, ok? Na questão 8, diz assim: a primeira revolução industrial, que iniciou por volta de 1760, foi caracterizado pelo uso de máquinas a vapor. Avalie como o combustível utilizado pela Inglaterra nessa época pode ter contribuído para que esse país liderasse a Revolução Industrial. Então, vejamos novamente o gráfico. O que está ocorrendo nesse gráfico? Bom, em 1620, já existe a substituição da madeira pelo carvão mineral, ok? E em 1760, vejamos aqui, ocorre a Revolução Industrial. Então, por que esses países conseguem ter a liderança na produção desses combustíveis? A máquina a vapor, que aí o grande, é a grande marca da Revolução Industrial, ela funciona através de carvão mineral. E esse carvão mineral já vinha sendo utilizado desde 1620. Então, quando chega em 1760, com a Revolução Industrial e o uso da máquina a vapor, ele já tem aí a adaptação, o produto necessário sendo utilizado há muito tempo atrás. Então, por isso que ele lidera, ele já sabe como funciona, ele já sabe como produzir. Continuando aqui, deixa eu tirar aqui. A resposta, então, é essa. A máquina a vapor utilizava carvão mineral como combustível. A Inglaterra já havia feito a troca de madeira para carvão durante o século 17. Quando a máquina foi inventada, a tecnologia desse país já era adequada a utilizar o combustível necessário, que no caso é o carvão mineral. Vou deixar aqui um tempinho para vocês escreverem. Tirar essa cachorrinha do quarto, né, Miriam? Vamos, você soltar. Então, a resposta é essa aí na questão 8. A questão 9. Com o propósito de evitar as frequentes inundações das minas de carvão em regiões da Espanha, o militar espanhol Jerônimo Belmonte patenteou em 1606 uma interessante invenção. Então, ele vai fazer um aparato que utiliza o vapor de água em um compartimento para bombear a água excedente das minas. Aí pergunta, essa invenção pode ser caracterizada como uma máquina térmica? Sim, tá? Então, o que é máquina térmica? É quando a gente pega energia térmica, que é energia de calor, e transforma em energia mecânica, que é energia de movimento. Então, nesse processo aqui, o que ele fez? Ele pega a máquina, aquece a água, então já estou usando aí uma fonte de calor, um processo térmico, e esse aquecimento da água vai gerar o vapor de água, e esse vapor vai fazer com que a máquina bombeie o restante da água excedente das minas. Então, esse é o senhor Jerônimo, que trouxe aí grandes contribuições na área da Revolução Industrial, com projetos interessantíssimos, a exemplo da máquina a vapor. E aqui é o protótipo, o desenho do que ele tinha aí, um esquema dessa máquina que ele construiu, tá? Então, a ideia é basicamente essa, entender que quando eles transformam a energia térmica em energia mecânica, eu já tenho uma máquina térmica.
e essa máquina funciona através de vapor, que nesse caso é o vapor de água. A questão 10 pede para analisar uma tabela. Como não achei, eu construí essa tabela aí para vocês. A tabela mostra a densidade energética de combustível, ou seja, a quantidade de energia produzida pela combustão de 1 quilo desses materiais. Ou seja, a cada quilo desse material, eu vou ter aí uma quantidade de energia que vai ser produzida. Então, tá perguntando, a partir dos dados acima e dos seus conhecimentos sobre o assunto, responda qual combustível que produz mais energia durante a combustão e explique por que essa predominância ocorre ainda hoje. Então, se eu analisar o gráfico, análise de gráfico, eu tenho aqui madeira, produção de energia, 16, carvão, 24, diesel, 46, diesel 45, gasolina 46. O que está acontecendo aqui? O número que está maior aí é o da gasolina. Então, a produção de energia gerada por 1 quilo, né, desse produto, do material aí, vai gerar 46 de densidade. Ups, deixa eu voltar aqui. Aqui, tá? Então, tá perguntando por que essa predominância até hoje? Então, derivados do petróleo, eles vão apresentar uma maior densidade energética do que aí a madeira e o seu derivado, que é o carvão, certo? Por isso que até hoje é usado esses materiais para movimentar os motores, para funcionar os motores, porque nesse material há maior produção de energia, materiais com derivação aí do petróleo. No caso, o diesel fica só um pouquinho abaixo, né, da produção aí que a gasolina oferece. Então, a resposta é essa aí. A gasolina, né, que tem maior densidade de energia. E por que isso acontece? Porque os combustíveis derivados do petróleo apresentam densidade energética maior do que a madeira, que é um combustível sólido natural, e o carvão, que é seu derivado. E até hoje há essa predominância porque ele é mais eficiente, ok? Então, essas são as questões 1 a página 47, questões 1 a 4, e questões da página 51 e 52, que é de 5 a 10. Vamos agora falar um pouco sobre os funcionamentos das máquinas térmicas. Então, nesse funcionamento das máquinas térmicas, eu vou dividir em 2 grupos: motor a combustão externa e motor a combustão interna. Como seria isso aqui? Bem, funcionamento das máquinas com motor a combustão externa. Nesse exemplo, nós temos as locomotivas a vapor, que também são máquinas térmicas. Vão utilizar a energia térmica para produzir a energia mecânica, ok? Através do vapor. Então, temos aí as locomotivas. Como essa máquina funciona? Vejamos bem. Na fornalha, aqui tem a fornalha, vai haver carvão, que é um combustível natural, ok? Vindo lá da madeira. Então, vai queimar esse carvão aqui na fornalha. Dentro da caldeira, eu vou ter água, aqui é a caldeira, nós temos água. Essa água vai esquentar, né? Vai aquecer. E quando ela aquece, ela chega no seu estado de ebulição, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ok? Então, vai acontecer a vaporização. A evaporação desse gás aqui, vai evaporar
esse gás que é produzido aqui, né, o estado gasoso da água, o vapor, vai passar por esse tubo aqui, que vai fazer uma pressão nessa válvula aqui do cilindro, do pistão. E quando faz essa pressão, esse cilindro se move, fazendo com que esse motor aqui, que no caso vai ser a roda, funcione. Então, é através desse funcionamento aqui, tá? Vapor de água, né? Primeiro temos aqui a fornalha, que vai aquecer a água. Essa água aqui vai entrar em estado gasoso, uma mudança de estado físico. Esse vapor vai fazer uma pressão aqui e vai fazer com que esse cilindro se movimente, girando então o motor aqui, que é a roda, ok? Continuando, vamos para o funcionamento das máquinas térmicas com combustão interna, o motor com combustão interna. Nós temos aqui como exemplo o carro, que aí ele vai fazer o quê? Transformar a queima de combustível em energia mecânica, ok? No outro caso, nós tínhamos o quê? A energia térmica em si, já transformando em energia mecânica. Aqui, primeiro, nós vamos ter a queima do combustível, já diretamente em energia mecânica. O exemplo, o tão famoso carrinho. Então, o pistão desce e ocorre a injeção da mistura entre ar e vapor da gasolina. O pistão sobe, comprimindo a mistura. Depois, a vela de ignição lança uma faísca que causa a explosão da mistura e empurra o pistão para baixo. O pistão sobe e libera os gases formados aí na combustão. Tem um vídeo no Mundo da Educação que ele vai falar, ele tem uns 20 minutinhos, se eu não me engano, 17, 20 minutos, ele vai falar sobre esse processo aí de funcionamento das máquinas do motor do carro, ok? Então, dê uma assistida para compreender melhor, porque sem o movimento aqui, ó, mas vocês estão dando para ver, né? Deixa eu só pincelar aqui. Então, o pistão desce, tá? E ocorre a injeção da mistura entre o vapor, entre o ar e o vapor que é produzido na gasolina. Depois, o pistão sobe, comprimindo essa mistura. Quando ele comprime essa mistura, a vela de ignição lança faíscas que causam uma explosão e empurra o pistão para baixo, ok? Quando empurra o pistão para baixo, ele sobe e libera os gases que são formados aí na combustão. Assista um vídeo caso não tenha entendido. A geladeira, que vamos falar sobre a geladeira, do fluxo de calor. Quando nós estudamos sobre o fluxo de calor, entendemos que ele ocorre do local de maior temperatura para o local onde tem menor temperatura, ok? Na geladeira, o processo é inverso. Vai ocorrer em um local de menor temperatura, que é o interior da geladeira, para um local de maior temperatura, que é o ambiente ao redor, que é a máquina, né? Que nós chamamos de caixa da geladeira, que é o lado externo da geladeira. Então, nessa parte aí, nós vamos ter o condensador, ok? O compressor, que vai atuar sobre o material refrigerante, implicando uma variação na energia interna da substância, com aumento de pressão e temperatura. Essa substância, que é o evaporar, retira calor da fonte fria e vai transferir para a fonte quente, ok? O ar no interior da geladeira está resfriado e ao colocar um alimento ou objeto em seu interior, então vai acontecer uma tendência do sistema a entrar em equilíbrio térmico. Vai existir então as trocas de calor no interior da máquina,
fazendo com que a temperatura do ar varie. Então, o sensor vai ser acionado e ativar novamente o mecanismo de refrigeração. É basicamente esse resumo aqui. Então, vai ser através do fornecimento de energia. Temos aí as partes do fundo da geladeira, que acontece aí todo esse processo, ok? Seguindo aqui, temos algumas informações para vocês, que são referentes à parada obrigatória que vocês vão responder, páginas 55, 56 e 57. Lembrando que não é extensa a atividade, porque uma questão começa na página 55 e a outra, e uma termina na página 57, ok? As questões são de 11 a 14. Provavelmente será a nossa próxima aula com a correção e a continuação do nosso conteúdo aí, que é novas máquinas e tecnologias e mudanças na sociedade. É um tema que está dentro da proposta de pesquisa, que vocês podem até utilizar parte desse conteúdo, não copiar, lógico, mas utilizar parte desse conteúdo para se aprimorarem desse trabalho que foi solicitado, que inclusive eu peço que vocês não esqueçam os trabalhos 1 e 2. O mapa conceitual, vocês vão escolher um dos temas que foi proposto, e o mapa conceitual e a pesquisa, tá? Que é máquinas e sociedades e máquinas e tecnologia. E vocês vão dar aí suas contribuições e fazer outras pesquisas. Dúvidas como: professora, eu não tenho folha de ofício, professora, eu não tenho computador. Gente, o trabalho é até o dia 6 de abril. Até lá, providencia uma folha de ofício, providencia um computador e faz o trabalho. Digita até no Word, no celular. O smartphone hoje traz ferramentas essenciais para a pesquisa. Por exemplo, esse slide, esse vídeo está sendo gravado no meu smartphone. Todas as funções que vocês estão vendo aqui são feitas no meu telefone celular, ok? Então, dá um jeitinho aí, baixa um aplicativo, digita, faz e envia, certo? Mas não pode deixar de fazer, porque nós precisamos fechar a unidade. E na semana seguinte dos trabalhos, já teremos aí as avaliações, ok? Postem os comentários, porque eu preciso desse feedback, desse retorno de vocês, e saber se vocês estão vendo a aula. Estou vendo muita manifestação, 90% dos alunos não participam com comentários a respeito do assunto. São comentários aleatórios. Então, o que eu estou querendo saber é se a aula está seguindo bem, se vocês estão compreendendo, se estão respondendo direitinho as questões, se posso avançar, porque de qualquer forma eu estou entendendo que posso avançar com esse silêncio aí da maioria. Então, eu vou continuar postando os vídeos e dando sequência aqui no módulo, ok? Do mais, é só isso. Aqui não é 6º ano, aqui é 7º ano, tá, gente? É porque eu peguei é o mesmo material, o módulo que vocês trabalham, mas aqui é 7º ano, vocês sabem disso. Mas aqui são os materiais que eu pesquisei, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí no conteúdo, pesquisar mais sobre as máquinas, a máquina de vapor de Jerônimo, o funcionamento do motor a combustão interna, ver também lá o vídeo do YouTube, que eu já deixei um link no slide, ok? Do mais, é só isso por hoje. Façam uma correção, votem o vídeo quantas vezes for necessário. Desejo a vocês um bom estudo. Ouça novamente, se tiver alguma dúvida, não faça a pergunta sem antes assistir o vídeo de novo. Se no vídeo não tiver informação, aí vocês podem perguntar. Mas assistam, porque na maioria das vezes as respostas e as informações estão aqui no vídeo, ok? Então, por hoje é só isso. Até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem, ok? E